Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de Física, agora referente ao roteiro 2, tá? Já adianta aí as minhas desculpas por outro vídeo, teve umas partes que ficou meio embaçado aí, né? Espero que dessa vez dê tudo certo. Se tiver algum sonzinho, ambiente de fundo, tem um povo ainda que está pintando as coisas na quadra e também está meio que chovendo, então talvez fique um barulhinho de fundo, mas vamos lá, beleza? Bom, então o assunto desse vídeo vai ser basicamente sobre movimento uniforme. E aí eu vou comentar com vocês, discutir com vocês alguns conceitos, né, relacionados a esse assunto e também fazer um exemplo, né, mostrando como aplicar algumas das coisas que eu vou comentar com vocês. E aí, isso aqui com certeza vai ajudar vocês a desenvolverem o roteiro número 2, tá bom? Então, para começar, vamos falar agora de uma parte, de uma área da física chamada cinemática. Da primeira aula eu comentei com vocês que a física ela é dividida em alguns temas, né? Um desses temas é a mecânica. E na mecânica nós estudamos o movimento das coisas, certo? E a própria mecânica, o estudo do movimento, ela é dividida em duas partes, a cinemática e a dinâmica. A cinemática, ela estuda o movimento em si, certo? As coisas que se movem e tal. Agora, a dinâmica, ela já estuda a causa dos movimentos. Por exemplo, tem uma coisa se movendo, beleza, mas por que ela está se movendo? Aí essas partes têm mais a ver com a dinâmica. Agora, apenas o estudo do movimento em si, aí já entra na parte da cinemática, tá? Então, cinemática é isso, estudar o movimento de corpos ou estudar o movimento de partículas sem fazer qualquer referência à massa do corpo, lembrando que massa é o que nós costumamos chamar de peso. Numas aulas mais à frente eu vou fazer a diferenciação com vocês. E sem se importar também com as forças, né, que são aplicadas por aí. Isso aqui tudo a gente vai entrar bastante no estudo da causa dos movimentos, né, que daí já é dinâmica e é outro assunto, tá bom? E quando a gente fala em movimento, existem diversos tipos de movimento que nós podemos notar nas coisas, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, certo? O primeiro é o movimento retilíneo uniforme, que é abreviado para MRU. No roteiro, vocês talvez tenham notado que tem aparecido apenas movimento uniforme, que a gente abrevia para MU, certo? É a mesma coisa, tá bom? Se vocês forem pesquisar na internet ou pesquisar em algum livro, talvez vocês encontrem essa terminologia aqui, tá bom? Existe também movimento retilíneo uniformemente variado, que daí já é chamado de MRUV, ou movimento uniforme variado, né? MUV. Temos o movimento de queda livre, lançamento vertical, lançamento horizontal, tem também o lançamento oblíquo, movimento circular. Então são vários tipos de movimento que nós vamos estudar ao longo da mecânica, tá? E vocês devem ter notado que o que está mais em destaque aqui é o primeiro, movimento retilíneo uniforme ou movimento uniforme, que é justamente o que a gente aborda nesse roteiro número 2, certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de movimento uniforme, do MU ou MRU, né? Nós precisamos entender alguns conceitos básicos relacionados a esse assunto, tá bom? Então, vamos por tópicos. Primeiro, existe um conceito chamado ponto material e existe um conceito chamado corpo extenso. Esses dois conceitos têm a ver com o tamanho, com a dimensão daquilo que está se movendo. Quando é que um objeto em movimento ele é um ponto material? Quando é que ele é um corpo extenso? Ele é o ponto material quando o tamanho do objeto que está se movendo é desprezível em comparação com a distância que ele está percorrendo. Por exemplo, vamos supor, daqui até São Paulo deve ser, sei lá, uns 250 quilômetros, chutando aqui, né? Aí um carro vai fazer essa viagem, 250 quilômetros, uma distância gigantesca. Qual que é o tamanho de um carro? Uns 3 metros? O que são 3 metros em comparação com 250 quilômetros? É um tamanho praticamente desprezível, não é? Então nós podemos considerar nessa situação um carro como sendo um ponto material, certo? Porque o tamanho dele, desse objeto que está em movimento, em comparação com a distância que ele vai percorrer, é ínfima, certo? Agora, quando é que um objeto é considerado um corpo extenso? Quando daí o tamanho dele já é um tamanho considerável. Por exemplo, pense num daqueles bimiões que tem uns 25, 30 metros de comprimento. E eles vão atravessar uma ponte que tem 20 metros de comprimento. Perceba, o objeto que está se movendo é maior do que a distância que ele vai estar percorrendo.
Então o tamanho dele já vai importar. O tamanho dele em comparação com a distância, com o espaço que ele vai percorrer, já é um tamanho bem considerável. Então nesse caso, ele é considerado um corpo extenso, tá bom? Próximo conceito, o conceito de trajetória. A trajetória é a linha que liga todos os pontos pelos quais o corpo, o objeto ou a partícula passou. Por exemplo, percebam nessa imagem. Então aqui nós temos uma bolinha, né, representando aqui uma partícula, e aqui vamos supor que ele estava no ponto zero, depois ele veio para cá, depois ele chegou até aqui. Perceba que tem uma linha ligando todos esses pontos. Essa linha que liga os pontos por onde esta bolinha passou é o que nós chamamos de trajetória, tudo bem? Existe também uma coisa chamada espaço. Para não ficar escrevendo toda hora espaço, a gente utiliza a letra S, né? Mas por que a letra S é para simbolizar o espaço? Então lembra do que eu comentei na outra aula, né? Normalmente utiliza-se a inicial das palavras em inglês, né? Então vem de space, aí nós pegamos a letra S para simbolizar o espaço. O espaço nada mais é do que a posição que o objeto está ocupando. Então, por exemplo, a bolinha, quando ela estava aqui, ela estava em qual espaço? Em que posição? Na posição 0. Agora aqui ela já mudou de posição, o espaço dela é outro. Vamos supor que aqui tivesse o número 1, né? Vamos supor que daqui até aqui fosse 1 metro e daqui até aqui fosse 2 metros, né? Então aqui ela ocuparia o espaço 1, ela estaria na posição 1. Aqui ela estaria na posição 2, no espaço 2. Então o espaço é a posição em que o objeto está ocupando em um determinado momento, tá bom? E existe também uma coisa importante chamada variação do espaço. Porque, por exemplo, imagina essa bolinha que estava aqui, ó, no espaço 1, ela veio para o 2. Perceba que ela variou a posição dela, o lugar que ela estava ocupando. Houve uma diferença aqui, uma variação. Isso é o que nós chamamos de variação do espaço, certo? Como é que nós calculamos, né? Como é que nós encontramos a variação do espaço? Bom, o espaço a gente continua simbolizando com a letra S, certo? Agora, a variação, nós utilizamos esse delta, né, para simbolizar. Talvez vocês se lembrem do delta, né, da fórmula de Bhaskara, quando vocês encontravam as raízes de uma equação do segundo grau. Esse delta aqui não tem a ver com aquele delta lá, tá? É um pouco mais simples, certo? Esse delta, ele indica apenas que algo está variando, um valor está mudando, certo? Bom, espero que o que eu vou escrever aqui na lousa apareça para vocês. Então, como é que eu calculo a variação do espaço de uma partícula? É simples, basta eu pegar o espaço final e subtrair o espaço inicial, ou seja, eu coloco a posição onde esse objeto chegou e subtraio o espaço, né, a posição em que ele estava anteriormente. Então vamos supor nesse exemplo, ó, aqui o espaço é 0, vamos supor que aqui seja 1 e aqui seja 2. Aqui é o espaço inicial, onde ela começou o seu movimento, e aqui é o espaço final, onde ela terminou o seu movimento. O espaço final dela, então, é 2. Então, aqui, ó, delta S é igual a 2, menos o espaço inicial. Ela estava na posição 1. Então, o espaço inicial, 1. 2 menos 1 dá 1. De quanto foi a variação do espaço dessa partícula? Ela variou em 1 metro a sua posição. Ah, nossa, mas precisava de uma conta para chegar nessa conclusão? Não, mas aqui é só um exemplo, né? Aí, com valores maiores, né, com certeza isso daqui facilita bastante. Então, variação do espaço é simplesmente isso. Pegar o espaço final, a posição final, onde aquele objeto, né, aquela partícula chegou, e subtrair o espaço, né, a posição inicial, tá bom? Deixa eu apagar tudo aqui. Continuando, nós temos um conceito chamado de deslocamento. O que é o deslocamento? O deslocamento ele é a menor distância em linha reta desde o ponto inicial até o ponto final. Tá? Perceba que deslocamento não é a mesma coisa que distância percorrida, né? Que variação do espaço. Porque, perceba, aqui a partícula ela se movimentou até aqui e ela fez uma curva, não fez? Para ficar mais evidente, vamos supor que a bolinha estivesse saindo daqui. Ela percorreu todo esse espaço, só que aqui ela percorreu fazendo uma curva. O deslocamento, ele liga o ponto inicial e o ponto final, só que numa linha reta, certo? É a menor distância entre esses dois pontos. Então perceba que o deslocamento, ele acaba sendo menor do que a variação do espaço, né?
Porque enquanto essa bolinha estava se movendo, ela fez uma curva, então ela percorreu um espaço maior. Agora, o deslocamento, ele é apenas pegar desde o ponto inicial até o ponto final, traçando uma linha reta, tá bom? Um detalhe interessante, um detalhe importante, a variação do espaço é uma grandeza escalar, ou seja, me importa apenas o valor numérico dela, tudo bem? Agora, o deslocamento, como vocês podem notar, ele tem uma setinha em cima da letra D, o que indica que ela é uma grandeza vetorial, ou seja, ela não tem apenas o valor, né, que é o que a gente chama de módulo, mas também tem direção e sentido, tudo bem? Se você estiver boiando aí o que é a grandeza escalar, o que é a grandeza vetorial, na aula anterior eu comento bastante sobre isso, tá bom? Bom, deixa eu apagar as anotações. Prosseguindo, e aí chegamos no conceito de velocidade. Velocidade nada mais é do que a rapidez com que um corpo se move, só que em uma determinada orientação, certo? Porque, por exemplo, eu posso dizer que o carro ele está rápido, né? Quando eu falo que ele está rápido, quando eu falo só em rapidez, só me interessa o valor ali dele. Agora, velocidade, perceba, velocidade também tem uma setinha em cima, ou seja, velocidade também é uma grandeza vetorial. Ou seja, quando eu falo que alguma coisa está se movendo com uma determinada velocidade, não me importa apenas o valor da velocidade, mas também para que direção, para que sentido aquele objeto está indo, tá bom? Então, velocidade, ela também é uma grandeza vetorial, tá bom? Deixa eu apagar essa minha anotação aqui. Bem, agora eu vou comentar com vocês sobre uma coisinha chamada velocidade escalar média. Assim, o nome ele é bastante grande, né? Velocidade escalar média, né? E a gente simboliza ele por V, E, M. Aí talvez você possa estar se perguntando, tá, no slide anterior, velocidade tinha uma setinha em cima, ou seja, velocidade é uma grandeza vetorial. Por que agora que sumiu a setinha? Porque aqui eu estou falando de uma velocidade escalar. Então a velocidade ela pode ser vetorial ou escalar? Na verdade, a velocidade ela é vetorial, certo? Eu coloquei isso aqui porque alguns livros eles podem, né, apresentar esse conceito, que na verdade o que a gente chama de velocidade escalar média seria a rapidez média, tá? Rapidez é escalar, rapidez só me importa o valor. A velocidade, além do valor, eu tenho que ter uma direção e um sentido, certo? Só que para não ficar essa confusão, né, talvez rapidez, velocidade, também não sei se isso acaba confundindo um pouco mais, né, mas optaram por designar como velocidade escalar média apenas o valor da velocidade, sem se importar em qual direção ou qual sentido o objeto está se movendo, tudo bem? E como que nós fazemos para calcular a velocidade escalar média, né, a rapidez média de um objeto? É simples, basta pegar a variação do espaço e dividir pelo intervalo de tempo que ele levou para percorrer aquele espaço. Lembra do exemplo anterior, da slide anterior, que mostrava uma bolinha que ela saiu de um ponto e chegou até o outro? Ela teve uma variação do espaço, não teve? Se eu soubesse em quanto tempo ela levou para sair do ponto 1 e chegar no ponto 2, sabendo a variação do espaço, né? A distância que ela percorreu e sabendo quanto tempo levou para ela percorrer, aí eu consigo calcular qual é a velocidade escalar média dessa bolinha durante esse trajeto, tudo bem? Uma fórmula bem simples, né? Velocidade, para saber a velocidade escalar média do objeto, eu pego a distância que ele percorreu e divido pelo tempo que levou para ele fazer aquele percurso. No final da aula tem um exemplo que eu vou mostrar como é que a gente usa essa fórmula aqui, tá bom? Bom, qual que é a unidade de medida de velocidade escalar média? Quando eu coloco entre colchetes aqui, né, eu estou indicando qual vai ser a unidade de medida desta grandeza, né? Então, a grandeza, velocidade escalar média, a unidade de medida é metros por segundo, metro por segundo, né? Só que essa é a unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades, né? Porque no Sistema Internacional de Unidades, a distância, né, comprimento são medidos em metros e tempo em segundos, tá bom? O que a gente mais está acostumado é com uma unidade chamada quilômetro por hora. Você pega os carros, pega as placas, pega os ônibus, normalmente você vai ver a velocidade sendo indicada em quilômetros por hora. Mas tem como fazer uma conversão entre metros por segundo e quilômetros por hora? Sim, tem. Aí, lá no exemplo também, depois do exemplo eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem essa conversão.
No roteiro eu até pedi para vocês procurarem algum aplicativo que faz isso, né? Se você jogar lá no Google, converter velocidade, ele já vai aparecer na hora uma calculadora para você fazer a conta, né? Então a gente não precisa ficar perdendo muito tempo fazendo trocentas contas desse tipo, porque já existem aplicativos e calculadoras nesse sentido, tá bom? Mas dá para a gente converter uma unidade em outra sem problemas, tá? E agora nós chegamos então no tal do movimento uniforme, né? O MU, ou dependendo, né, da onde vocês estão estudando, movimento retilíneo uniforme, MRU. O que significa dizer que um objeto, né, que um corpo está executando um movimento uniforme? Quando nós dizemos que um objeto ele está em movimento uniforme, nós estamos dizendo que ele tem uma velocidade escalar média constante, tá? Essa palavra é importante. O que significa dizer que a velocidade média é constante? Não muda. Ele sempre fica com a mesma velocidade, tudo bem? Então, sempre que nós falamos em movimento uniforme, estamos falando de um objeto que fica se movendo sempre com a mesma velocidade, tudo bem? Começou a chover um pouco mais forte. Espero que vocês estejam conseguindo me escutar, beleza? Então, lembrem-se sempre disso. Movimento uniforme, velocidade constante, tá bom? E existe o que nós chamamos de função horária do movimento uniforme. O que é essa função horária? É uma formulinha onde a gente designa, né, algumas outras coisas. Por exemplo, vamos pensar aqui na velocidade. Para calcular a velocidade, eu uso a variação do espaço dividido pelo tempo que levou para ser percorrido aquele espaço, né? Lembra do slide anterior como que nós calculamos a variação do espaço? A variação do espaço é a mesma coisa que espaço final menos espaço inicial, tudo bem? Então, ΔS equivale a tudo isso daqui. Então, se ΔS é a mesma coisa que isso, eu posso substituir, né, essa expressão aqui dentro. Vai ficar da seguinte maneira: velocidade é igual a espaço final menos espaço inicial dividido pelo tempo que levou para eu percorrer aquele trajeto, tudo bem? Se eu organizar aqui, o tempo está dividindo, eu posso passar ele para o outro lado multiplicando. Vai ficar espaço final menos espaço inicial é igual a velocidade vezes o tempo. Aí, para ficar mais bonito, o que eu posso fazer? O espaço inicial que está subtraindo, eu posso passar ele para o outro lado, somando. Aí vai ficar como? Espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo, certo? Aí, eu posso, né, ao invés de colocar SF, né, para simbolizar o espaço final, eu posso simplesmente utilizar a letra S para simbolizar a posição final onde o objeto chegou, tudo bem? Aí, o espaço inicial, né, ao invés de utilizar a letra I, eu posso utilizar zero, né? S0, espaço inicial. Por que usar o zero? O zero a gente costuma ligar ao início de uma contagem, né? Então, ao invés de utilizar SI, alguns livros eles podem utilizar a terminologia S0, né? Para simbolizar o espaço inicial, que é da onde ele partiu. E o S, né? O S sozinho, é o espaço final, aonde ele chegou, tudo bem? Aqui é a velocidade do objeto e aqui é o tempo, tá? Então, essa daqui é a fórmula da função horária do movimento uniforme. Tudo que eu fiz aqui é para demonstrar para onde está essa fórmula, tá? Para não ficar aqui jogado para vocês. Mas, basicamente, no movimento uniforme, nós vamos utilizar essas duas fórmulas, né? Velocidade escalar média, variação do espaço pelo tempo, e a função horária do movimento uniforme, que é S é igual a S0 mais VT, certo? Espaço final é o espaço inicial mais a velocidade multiplicada pelo tempo. Talvez possa estar aparecendo em grego aqui para vocês, né? Mas no exemplo vocês vão entender um pouquinho como é que a gente utiliza elas, tá bom? Deixa eu apagar as minhas anotações e vamos lá. Vamos para o exemplo, certo? Bom, eu vou fazer a leitura do exemplo com vocês e vou mostrar uma imagem que vai ajudar a gente a responder a questão, tá bom? Diz assim: um carro parte de Taubaté às 11 horas da manhã, em direção à cidade do Rio de Janeiro, pela rodovia Presidente Dutra.
Sabe-se que a distância entre Taubaté e o centro de São Paulo é de 130 quilômetros e entre São Paulo e o Rio de Janeiro é de 430 quilômetros. O motorista chegou ao seu destino às 15 horas e 30 minutos. Então, ó, temos aqui um mapa, certo? Ele saiu de Taubaté e chegou até o Rio de Janeiro, certo? Agora vamos supor que eu pergunte para vocês, qual foi a velocidade escalar média do carro ao longo de todo esse trajeto? Lembre, se eu quiser saber a velocidade escalar média, eu preciso da variação do espaço dividido pelo tempo que levou para ele percorrer todo esse espaço, certo? Então eu preciso saber qual é a distância percorrida desde Taubaté até o Rio de Janeiro, certo? Se eu souber essa distância, eu sei o tempo que levou a viagem e, consequentemente, eu consigo calcular qual foi a velocidade média do carro ao longo dessa viagem, tudo bem? Bom, vamos lá. Eu tenho todas essas informações. Aqui, o anunciado passou para mim algumas informações importantes. Primeiro, ele disse que eu comecei a viagem às 11 horas da manhã e a minha viagem terminou às 13h30 da tarde. Então, se eu sair às 11 da manhã e se eu cheguei às 13h30 da tarde, quanto tempo durou a minha viagem? Eu sei que a minha viagem durou 4 horas e meia. Então, o tempo eu já sei, o tempo eu já tenho, tudo bem? Agora eu preciso saber a distância percorrida, né? A variação do espaço, desde Taubaté até o Rio de Janeiro. Quais são as informações que eu tenho? Bom, eu sei que de Taubaté até São Paulo, a distância é de 130 quilômetros. Ou seja, daqui até aqui são 130 quilômetros. Tá, eu sei a distância de Taubaté até São Paulo, mas eu preciso da distância de Taubaté até o Rio de Janeiro. O enunciado me diz, vamos ver o que continuou. E a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro é de 430. Essa distância não é a distância de Taubaté até o Rio de Janeiro, é a distância de São Paulo até o Rio de Janeiro, tudo bem? Então eu sei que daqui de São Paulo até o Rio de Janeiro são 430 quilômetros, certo? Bom, eu não sei a distância de Taubaté até o Rio de Janeiro. Como é que eu faço para resolver isso? Deixa eu partir para o slide branco. E daí a gente consegue resolver mais calmamente, tá bom? Lembra da questão da trajetória? Aqui ele mostrou a trajetória que o carro faria nessa viagem, né? Mas vamos representar aqui, ó, fazer uma linha que não está muito reta, né? Mas tudo bem. Vamos falar que aqui, ó, São Paulo. E vamos dizer que aqui é o Rio de Janeiro. E aí, aqui na metade do caminho está Taubaté, certo? Perceba que nós temos algumas referências. Vamos colocar como referência São Paulo como sendo zero, o quilômetro zero. O enunciado disse que Taubaté está a 130 quilômetros de São Paulo. Aqui é o quilômetro zero. Então, ó, de São Paulo até Taubaté são 130 quilômetros, tudo bem? E eu sei que de Taubaté até o Rio de Janeiro, desculpa, de São Paulo até o Rio de Janeiro são 430 quilômetros, certo? Bom, e agora? Como é que eu faço para encontrar, né, o valor da velocidade? Bom, é simples. Eu sei que o meu espaço, né, o enunciado diz que ele partiu de Taubaté. Então, o meu espaço inicial, o S0, vale 130. O meu espaço final, que é onde eu cheguei, vale 430. Lembra que a distância percorrida é o espaço final menos o espaço inicial? Então, qual que é o espaço final? Qual que é a posição final que o carro chegou? 430. Qual que é o espaço inicial? Onde ele estava? 1 km 130. Se vocês fizerem 430 menos 130, então a distância percorrida foi de 300 km, certo? Agora eu sei, então, qual foi a distância percorrida? Qual foi o intervalo de tempo que levou para fazer essa viagem? O enunciado falou que ele saiu às 11 da manhã, chegou às 13h30 da tarde. Das 11 até as 15h30 são
4 horas e meia de viagem, né? 4 horas e meia, como que fica isso em número decimal? 4 horas e meia, meia, né? Metade é 0,5. Então são 4,5 horas. Ótimo! Eu sei agora quanto tempo levou essa minha viagem. Então eu posso utilizar aquela primeira formulinha que eu mostrei para vocês, né? Que é essa daqui, ó. Velocidade escalar média é igual a variação do espaço dividido pelo intervalo de tempo que levou para percorrer esse espaço. A variação do espaço foi de 300 km por... só quilômetros, né? 300 km. Quanto tempo levou para fazer essa viagem? 4,5 horas. Agora basta pegar 300 e dividir por 4,5. Quanto é que dá 300 dividido por 4,5? Eu devia ter feito essa conta antes, então agora eu tenho que fazer de cabeça. Vai dar 4, 6,66. Eu devia ter feito essa conta antes. 6,66. Então, velocidade escalar média vai ser 30 dividido por 4,5 vai dar 6,66. Sobrando um zero aqui em cima, multiplica por 10, né? 66,7 aproximadamente, né? Mas 66,7 o quê? Quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Tudo bem? Então, a velocidade média do carro nessa viagem entre Taubaté e Rio de Janeiro é de 66,7 km por hora, né? Isso significa que o carro ele andou sempre a 66,7 km por hora? Talvez não. Em alguns trechos talvez ele estivesse mais rápido, em outros talvez ele estivesse mais lento. Só que na média é como se ele estivesse andando sempre a 66,7 km por hora, certo? Bom, isso aqui eu utilizo naquela formulazinha simples, né? Aí agora, para que serve aquela outra equação, né? A função horária, né? Do espaço, do movimento uniforme. Bem, nós podemos fazer o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui no slide. Ó. Aí, eu tenho aqui que ele mostra a cidade de Volta Redonda, né? Que, coincidentemente, eu não coloquei aqui o valor, né? Mas a cidade de Volta Redonda, ela fica a 204 quilômetros de São Paulo, certo? Então, vamos adotar aí 204 quilômetros. Deixa eu passar aqui. Vamos fazer aquela nossa linha da trajetória novamente, né? Então, eu tenho São Paulo, eu tenho Taubaté, eu tenho Volta Redonda e eu tenho Rio de Janeiro. São Paulo é o ponto zero, Taubaté 130 em relação a São Paulo, Volta Redonda 204 e Rio de Janeiro 430. Vamos supor que agora eu mude a pergunta, né? Bom, eu sei que para sair de Taubaté e chegar no Rio de Janeiro em 4 horas e meia, o carro tem que andar com uma velocidade média aí de 66,7 km por hora. Se eu mantiver essa velocidade, quanto tempo leva para eu sair de Taubaté e chegar até Volta Redonda? Então agora, vamos supor que a viagem não vai ser mais a viagem completa, né? Quanto tempo leva, né, para eu ir até Volta Redonda? Agora eu posso usar aquela função horária do movimento uniforme. A função horária do movimento uniforme é essa daqui, ó. Espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. O espaço final é o lugar onde eu quero chegar. Onde que eu quero chegar? Volta Redonda. Volta Redonda equivale a qual posição, a qual espaço? 204. Então, eu vou colocar 204 aqui no lugar do espaço final. Qual que é o espaço inicial? Qual que é a posição inicial do carro? Da onde ele partiu? De Taubaté, 130. Mas, qual que é a velocidade do carro? A gente já calculou anteriormente que era 66,7. 66,7 vezes o tempo. Então, se eu utilizar essa função horária, né, baseada nos valores que eu já tinha, eu consigo encontrar o tempo que leva para esse carro executar esta viagem. O que eu preciso fazer é isolar o tempo. Então, eu preciso manejar estes outros números, né, de modo que o tempo fique sozinho. Então, vamos lá.
O 130 está positivo desse lado, ele passa para o outro lado negativo. Vai ficar 204 menos 130. 66,7 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. 66,7. Desse lado sobra apenas o tempo. Então, se eu fizer 204 menos 130 e dividir por 66,7, eu descubro qual vai ser o tempo da minha viagem, certo? 1,1 hora de viagem, certo? Então, ó, se o carro mantiver a mesma velocidade média que ele teve nessa viagem que ele fez até o Rio de Janeiro, saindo de Taubaté, ele chega até Volta Redonda num tempo de aproximadamente 1,1 hora, né? 1 hora e 6 minutos, mais ou menos, tudo bem? Então, ó, a função horária da velocidade do movimento uniforme, ela também pode ser útil em algumas situações, dependendo do exercício, da questão que eu estou tentando resolver, tudo bem? Como é o primeiro contato de vocês com esses tipos de cálculos, talvez, né? Então, se talvez ficou meio confuso, se assustou vocês, podem entrar em contato aí que a gente tira a dúvida de vocês. Eu posso até mandar alguns outros exemplos para vocês verem como é que faz, para vocês tentarem fazer também, tá bom? E para finalizar, porque eu acho que eu já estou falando demais e essa aula está ficando extensa demais, né? Eu vou comentar com vocês sobre uma coisa que seria... Claro que vai passar porque não está selecionado depois nada aqui. Aí, a conversão de unidades de velocidade. Então, como eu comentei lá no princípio, a unidade de medida na SI para velocidade é metro por segundo. Só que nós estamos acostumados com quilômetros por hora. Como que eu faço a conversão de uma unidade em outra? É bem simples, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Eu poderia simplesmente falar como é que faz, mas eu vou mostrar da onde que vem, tá bom? O importante vai ser o final, mas eu vou mostrar aqui desde onde que vem, tá bom? Então vamos lá. Quilômetro por hora. Vamos tentar transformar quilômetro por hora em metros por segundo, tá bom? Então vamos lá. Quilômetro. 1 quilômetro tem quantos metros? 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, ó, quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Tudo bem? E 1 hora? Lembra que eu estou tentando passar para metros por segundo? Aqui embaixo tem que aparecer segundos, né? Em 1 hora tem quantos segundos? Vocês devem ter visto na aula anterior que eu até fiz essa conversão, né? 1 hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, ó, 1 hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então, aqui embaixo vai ficar 60 vezes 60. Aqui vai ficar como? 1000 metros dividido por 60 vezes 60, 3600 segundos. Vamos simplificar aqui? Dá para simplificar. Corta os 2 zeros, certo? Aí vai ficar 10 dividido por 36. E simplificando, opa, não teve na cor azul. Deixa eu apagar aqui para não perder a cor, né? E simplificando vai ser 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então, se eu quiser passar de quilômetros por hora para metros por segundo, o que eu preciso fazer? Dividir por 3,6. Então, vamos supor, eu tenho uma velocidade de 72 km por hora e eu quero transformar ela em metros por segundo. O que eu preciso fazer? Dividir por 3,6. Se vocês pegarem 72 e dividir por 3,6, isso vai dar uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, sempre que vocês tiverem uma velocidade que está em quilômetros por hora e for passar para metros por segundo, você divide por 3,6. Tem como fazer o contrário? Passar de metros por segundo para quilômetros por hora? Tem. Só que daí a gente vai fazer o contrário também na operação. Se para passar de quilômetros por hora para metros por segundo nós dividíamos por 3,6, para fazer o processo inverso nós fazemos o inverso da divisão, que é a multiplicação. Então, se você pegar, por exemplo, 20 metros por segundo, quantos quilômetros por hora isso vale? Então, basta multiplicar por 3,6. E aí vocês vão encontrar um valor de 72 km por hora, certo? Então, é assim que nós fazemos a conversão de unidades de velocidade.
Lembra sempre desse número, 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido. De metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico, certo? Deixa eu apagar todas as minhas anotações. E eu vou fazer aqui, ó. Quilômetros por hora, metros por segundo. De quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, aí eu multiplico por 3,6, certo? Se vocês procurarem na internet, joga no Google, conversor de velocidade. Já vai aparecer na hora uma calculadora para vocês poderem fazer essa conversão, tá? A gente não precisa perder muito tempo fazendo diversos exercícios desse tipo aí, né, de conversão. Isso aí acaba virando mais matemática do que propriamente física, tá bom? Então, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para comentar com vocês, tá? Eu queria ter falado em um tempo menor, né? Mas é que esses conceitos eles são tão básicos, né, e tão importantes, né, para a continuação dos estudos, né, que aí às vezes a gente acaba levando um pouquinho de tempo. Se alguma coisa ficou confusa, se você não entendeu muito bem alguma parte, pode me perguntar, que eu explico para você de novo, explico de alguma outra maneira ou mando algum outro exemplo para você, tá bom? Peço também desculpas aí pelo barulho da chuva, que talvez tenha atrapalhado um pouquinho, tentei falar meio alto, embora não consiga muito, né? Mas, enfim, qualquer coisa, só perguntar, tá bom? Então, obrigado pela atenção de todos, espero que vocês gostem e bons estudos aí para vocês.